dessa transmissão, mas que você possa focar agora, né, e abrir seu coração para aquilo que Deus vai falar a você. Então, separe aí seu caderninho de anotação, anote aí tudo que o pastor for falar, né? Também separe aí sua Bíblia, para que você acompanhe também a leitura dos textos e seja abençoado nessa noite pelo nosso Deus. Amém? Então vamos ouvir a palavra com o pastor Giovanni. Olá, amados, a graça e a paz do Senhor, você que está nos assistindo, seja pelo Instagram, @PRGil, ou então através do nosso YouTube, Igreja Batista Betel, Deu Moarama, nossa live aqui. Nós agradecemos a Deus de todo o coração pelo seu contato, pelo seu carinho, por você estar conosco aqui. Estamos distantes geograficamente, mas estamos unidos num só coração, num só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Esperamos de alguma maneira que você seja guardado aí na sua casa. Meu irmão, haja com prudência, haja com sabedoria. Tudo isso que está acontecendo aí fora é real, é uma pandemia, é preocupante. Então, mais do que nunca, o tema de hoje é relevante, é importante para mim e para você. Nós vamos falar nessa noite sobre fé inteligente. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é fé, o que é uma fé inteligente. Será que é possível viver? E muitos crentes, infelizmente, também vivem uma fé burra, uma fé alienada da realidade, uma fé distante, uma fé irracional. Enquanto o que Deus espera de mim e de você é uma fé inteligente, uma fé prudente, uma fé sábia. E nós vamos ler um lindo trecho do livro de Colossenses. Abra comigo, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9 a 12, 3 versículos preciosos que saíram, da boca de Deus ao coração do apóstolo Paulo, e nós podemos extrair 3 lições preciosas de como é que nós podemos viver essa fé sábia, essa fé inteligente, essa fé diferenciada em meio a um momento difícil de crise econômica, crise na família, dificuldades por todos os lados. Como é que podemos sobrepujar tudo isso? Como é que podemos superar tudo isso? Como é que podemos triunfar em Deus em meio ao caos, à dificuldade, à luta, o problema, a enfermidade? A palavra de Deus tem resposta para o seu coração, para o meu coração. E em Deus, em Cristo, nós vamos triunfar em nome de Jesus. Então vamos começar orando, pedindo essa graça de Deus através da oração. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, ó Deus, que nos ensina como vivemos uma fé inteligente. Pai, o Senhor é um Deus que nos deu uma razão, nos deu bom senso, nos derrama sabedoria sobre nós. Tua palavra mesmo diz, se alguém é falto em sabedoria, peça a Deus que a tudo dá, Pai, mas sem duvidar, que o nosso coração se encha de fé nesse momento, que o nosso coração se abra para receber a boa semente da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, em o nome de Jesus. Ministra em cada casa, em cada família, derrama a Tua glória, a Tua graça, que o Teu Espírito Santo os abençoe, os proteja, nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, sejamos protegidos, guardados, e a promessa do Salmo 91, o salmo da proteção, o salmo da provisão, o salmo do cuidado paternal de Deus esteja sobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, em o nome de Jesus. Amém e amém. E nós estamos aqui, mandando um abraço, pastor Robson Gomes, a Vânia Voz, a Esther, a Jobaitel, todas essas pessoas que de alguma maneira estão agora conectadas conosco, seja pelo Instagram, pelo YouTube, sejam abençoadas em nome de Jesus. Então vamos lá, meus amados, Colossenses 1:9. Aqui é um lindo trecho de uma oração do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. Por isso, carta de Paulo aos Colossenses, aos irmãos que estavam em Colosso, na cidade de Colosso, uma região do antigo Império Grego Macedônio, atual Turquia. Nós vemos ali, querido, o coração paternal do apóstolo Paulo, um coração que revela o coração de Deus, para mim e para você, o desejo do coração de Deus para as nossas vidas, saindo através dessa linda oração do apóstolo Paulo, para abençoar a tua vida e o teu coração aqui nessa noite. Olha o que diz Colossenses 1:9, é o que diz a Bíblia Sagrada, Paulo cheio do Espírito Santo, ele nos diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós,
e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em outras versões diz, em inteligência espiritual. Por isso a escolha desse tema hoje, nessa noite, inteligência espiritual, é o que Deus quer forjar no teu coração, no meu coração, na minha mente, na sua mente, no coração de cada cristão. Deus quer que nós sejamos inteligentes espiritualmente falando, uma fé inteligente, uma fé espiritual, uma fé madura, uma fé fundamentada na palavra de Deus. E ele diz, além do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, que esse entendimento venha sobre você em nome de Jesus. No versículo 10 diz, a fim, ou seja, com o propósito, com o objetivo, de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 11º versículo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, alegria, e dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que coisa linda, como é que Paulo termina de maneira tremenda. Ele diz que vocês desfrutem da herança dos filhos de Deus, dos santos que estão na luz, no reino da luz, no reino de Jesus. Mas como é que nós podemos desfrutar de toda essa herança espiritual que Deus tem para mim e para você? Como é que podemos viver esse estilo de vida de Jesus? Um estilo de vida vitorioso, triunfante, abundante, abençoado que Deus projetou para a sua vida, para a minha vida, para a sua casa, para as nossas famílias, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Como é que nós podemos viver dessa maneira, querido? E a resposta de Deus é com um entendimento espiritual, com uma fé inteligente. Uma fé inteligente é o que Deus espera para mim e para você. E o primeiro princípio que nós vemos aqui, está no versículo 9, a Bíblia Sagrada diz, e pedis, olha só, como diz aqui, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ou seja, o que é que motivava Paulo a orar pelos seus filhos na fé, na cidade de Colosso? Ele diz, e pedir que transbordeis, transbordar. Tenta imaginar comigo um cálice que está transbordando, a água de Deus, a unção de Deus fluindo até o ponto de te encher, mas não só de te encher de glória, de graça, fazer você transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. É tremendo isso, querido, e o primeiro princípio que eu quero te ensinar nessa noite é que para que nós tenhamos uma fé inteligente, nós precisamos estar cheios de Deus. Nós precisamos estar transbordando de Deus. Nós precisamos, isso que Paulo fala, transbordar de Deus, do pleno conhecimento de Deus, do conhecimento da sua vontade. Isso significa ser cheio de Deus. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite para te perguntar, você tem se enchido de Deus? Nesse tempo de quarentena, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, você só fica reclamando, murmurando, querendo saber da vida dos outros, né? Enchendo a tua mente, o teu coração da sujeira desse mundo, ou você tem se enchido de Deus? Primeiro princípio espiritual que nós aprendemos em Colossenses 1:9, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Abra comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 18, Efésios 5:18. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você, meu irmão. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Ou seja, não viva uma vida desgovernada, descontrolada, debaixo de vícios, de compulsões. Não vos embriagueis com vinhos. É um mandamento de Deus para mim e para você, no qual a dissolução, diz a Bíblia. Mas logo em seguida, Paulo nos ensina aqui em Efésio, enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele diz como fazer isso. No versículo 19 ele diz, falando entre vós, com salmos, que são louvores, entoando e louvando de coração ao Senhor,
com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, querido. Como é que eu posso ser cheio de Deus? Como é que eu posso viver essa fé inteligente, essa fé triunfante, essa fé abundante que Deus tem para mim e para você, de tal maneira que não só eu vou ser pleno, eu vou ser cheio, mas eu vou transbordar de Deus na vida de outras pessoas. É tremendo, querido. Se enchendo do Espírito Santo de Deus, orando, lendo a palavra, jejuando, adorando a Deus, que é a ênfase maior aqui nesse trecho. Adorando a Deus, você vai ser cheio de Deus, falando em línguas estranhas, profetizando, tendo comunhão com os irmãos, servindo uns aos outros. Dessa maneira nós vamos ser cheios de Deus. Uma fé inteligente. Alguém que tem uma fé inteligente é alguém que se enche de Deus. A oração e a intercessão também, querido, nos levam a essa plenitude de Deus. Quanto mais você orar, mais cheio você vai ser de Deus. Mais do que orar ainda é a intercessão. Quanto mais você interceder pelos outros, ou seja, orar pelos outros, pelas outras pessoas, por aquele que está sofrendo, pela família que está enlutada, por aquele que está com a Covid, por aquele que está adoentado, aquele que está com pneumonia, ou aquele que está com dengue, meu irmão, quanto mais você orar, interceder, colocar vidas e situações diante de Deus, você pode ter certeza, você vai ser mais cheio de Deus. Deus vai olhar lá do céu e vai dizer: esse conhece o meu coração, esse carrega o meu fardo, esse carrega o meu peso, esse conhece aquilo que passa no meu coração. E mais cheio de Deus você será, querido. Enquanto antigamente, principalmente aqui no tempo dos Colossenses, existia uma seita chamada gnosticismo. E essa seita pregava que somente alguns iniciados, através de uma evolução do conhecimento, teriam acesso a Deus, teriam acesso à sabedoria do alto, teriam a capacidade de se divinizar, de chegar num patamar, num nível espiritual mais elevado, através do conhecimento, um conhecimento misterioso, um conhecimento onde não todos tinham acesso. Era isso que pregava o gnosticismo. O gnosticismo dizia que aquilo que nós fazemos com o corpo não interessa, o importante é o nosso conhecimento, a evolução da nossa vida espiritual. Não, querido, o cristianismo é diferente. O cristianismo prega bem diferente do gnosticismo. Aquilo que você faz com o seu corpo tem a ver sim. O seu corpo é morada do Espírito Santo, o teu corpo é santuário do Deus vivo, por isso você precisa se consagrar, por isso você precisa se santificar, por isso você precisa guardar a tua mente, não se sobrecarregar, não viver com medo, atormentado, ansioso, agoniado. Não, meu irmão, cuida do teu corpo e evolua também espiritualmente. Cresça na sua fé, uma fé inteligente. O cristianismo não apregou os mistérios, no sentido oculto, misterioso, aquilo que é impossível, que não foi revelado. Não, a Bíblia revela que tudo aquilo que é importante para o homem, Deus revelou, Deus dá acesso, Deus dá todo o conhecimento da sua vontade para mim e para você. Deus derrama sabedoria sobre a tua vida e a minha vida, é o que nós vemos aqui em Colossenses. E eu e você, pela graça de Deus, podemos ter acesso ao coração de Deus, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, podemos ser cheios da sabedoria de Deus, podemos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. É o que fala a palavra de Deus em Colossenses 1, versículo 9. E é isso que nós queremos, querido. A Bíblia Sagrada também diz, lá em 1 Coríntios 2, é um capítulo inteiro, que revela que a sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria desse mundo. A sabedoria desse mundo, ela eleva o coração do homem ao orgulho, à prepotência, à arrogância, a pisar em cima dos outros, a ficar falando coisas que a pessoa que ela não é na verdade. A sabedoria humana exalta o homem, enquanto a sabedoria de Deus glorifica a Deus, irmão. Que tipo de sabedoria você tem buscado para a tua vida? A sabedoria desse mundo que não leva a nada, que muitas vezes é futilidade, só te afasta de Deus, só te leva muitas vezes a ferir as pessoas com uma atitude arrogante, soberba, sobre os outros, pisando nos outros, maltratando os outros. Quanto conflito dentro das casas, quantas confusões no seio da família. Eu não sabia, eu estava lendo essa semana mesmo, acho que ontem,
Só para vocês terem uma ideia, querido, em meio à quarentena no Brasil, a essa pandemia que nós estamos vivendo, aumentou 44% a violência doméstica. A violência entre homem e mulher, entre os cônjuges, 44% aumentou o índice de violência dentro dos lares, dentro das famílias. Tudo isso porque a sabedoria desse mundo, que é orgulhosa, que é arrogante, que é soberba, onde cada um quer ter a razão, onde cada um quer se mostrar melhor do que o outro, onde cada um quer defender seus próprios interesses, querido, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele não busca os seus interesses. O verdadeiro amor se sacrifica, se doa, serve, ama, flexibiliza, abre mão de determinadas situações quando possível, renuncia a determinadas situações por amor ao outro. Esse é o verdadeiro amor de Deus, e o amor de Deus é revelado na sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é ver o mundo como Deus enxerga, é enxergar a vida com o prisma de Deus, com os olhos de Deus, é pegar todo esse conhecimento maravilhoso que nós temos da sua vontade, revelado na palavra de Deus, e aplicarmos no nosso dia a dia, em como nós lidamos com o nosso cônjuge, em como nós lidamos com os nossos filhos, em como tratamos os nossos parentes, mesmo aqueles que são difíceis, aqueles que são problemáticos, aqueles que nos dão dor de cabeça. Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria, e a sabedoria de Deus é uma sabedoria humilde, é uma sabedoria humilhada. A humilhação é a ação divina de nos quebrantar, de nos fazer parecidos com Jesus. Jesus foi humilde. Leia lá na sua casa, Filipenses capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se autoesvaziou. Dentro da teologia, isso é chamado da teologia da kenosis, do autoesvaziamento de Cristo, onde ele deixou toda a sua glória para se fazer homem, para habitar entre nós, se fazer servo de todos. Olha o exemplo de Jesus. Essa é a sabedoria de Deus. É eu e você nos tornarmos servos de todos. Um coração conectado com o céu é um coração que busca a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus revela o conhecimento da vontade de Deus. E esse conhecimento da vontade de Deus vem através da Bíblia Sagrada, vem através da palavra, vem através da vida no Espírito, vem através de eu e você ouvirmos o Espírito Santo, vem através de nós ouvirmos a nossa consciência. Já dizia um pensador cristão que a consciência humana é o cordão umbilical que liga a nossa alma a Deus. Olha que coisa linda isso. O que disse esse pensador cristão? A nossa consciência, que nos sensibiliza quando nós erramos, que nos dá um sinalzinho vermelho, um sinalzinho verde, ou um sinalzinho amarelo de atenção. A nossa consciência é o nosso cordão umbilical, que prova que a nossa alma, o nosso coração precisa estar ligado ao nosso Criador. Um juiz moral, um Deus que criou o universo com leis espirituais que regem esse mundo que nós vivemos, querido. Por isso nós precisamos entendimento espiritual. Por isso nós precisamos inteligência espiritual. E eu te peço que você abra comigo 1 Coríntios, versículo 14. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos ler desde o 12. 1 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12, a Bíblia Sagrada diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É de graça que Deus te enche, é fruto da graça de Deus que você pode ser cheio do Espírito Santo. 13º versículo, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, diz o apóstolo Paulo, mas sim ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o homem sem Deus, que não nasceu de novo, que não foi regenerado, que não firmou uma aliança com Deus, a Bíblia diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. É loucura ser crente, é loucura se consagrar a Deus, é loucura se santificar para eles, porque são homens e mulheres naturais.
Mas a Bíblia diz, eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu quero declarar sobre a tua vida, que você será um homem espiritual, uma mulher espiritual, um crente maduro espiritual, com discernimento espiritual, com entendimento espiritual, com uma fé inteligente, cheio da plenitude do conhecimento da vontade de Deus e da sabedoria do alto. E o 15º versículo, olha só que tremendo. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 2,15, porém, eu e você aqui, homens e mulheres de Deus, o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha que coisa linda, gente. Se nós tivermos essa fé inteligente, nós vamos ter discernimento espiritual. E o discernimento vai nos fazer ter a capacidade de julgar todas as coisas, saber aquilo que é de Deus, aquilo que vem do homem e aquilo que vem dos demônios, de Satanás e seus demônios. As 3 fontes de poder espiritual. Tem coisa que vem de Deus, tem coisa que vem do poder de Deus, tem coisa que vem do poder latente da alma humana, e tem coisa que vem de Satanás e seus demônios. Como é que a gente pode discernir entre essas 3 fontes de poder? Somente sendo um homem espiritual, você mulher sendo uma mulher espiritual, com capacidade de discernimento espiritual, para saber o que vem de Deus, o que vem de você mesmo, ou de outros seres humanos, ou o que vem realmente lá do inferno, diretamente do inferno. E é isso que a Bíblia diz, o homem espiritual, ele tem essa capacidade de julgar todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Por que ele não é julgado por ninguém, ou discernido por ninguém? Porque ele anda na linha. Ele leva Deus a sério, ele vive uma vida consagrada, ele tem uma aliança com Deus, ele obedece a palavra, ele é obediente, ele não é rebelde, ele não escandaliza, ele não faz coisa errada, não, ele anda na linha com Deus, uma vida ética, uma vida moral, uma vida abençoada, a vida que Deus projetou para mim e para você. Se nós realmente somos espirituais, queridos, nós não seremos julgados por ninguém. Somente pelo Senhor mesmo, e Deus conhecerá o nosso coração, e nós seremos julgados lá no tribunal de Cristo, lá no céu. Somente as nossas obras serão julgadas por Deus, e as boas obras que nós fizemos para a glória de Deus lá no céu, nós receberemos de Deus galardões, recompensas, coisas tremendas da parte do Senhor, coroas de glória, coroa da alegria, coroa de vencedores. É tremendo isso, querido, o que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você. Mas se formos homens espirituais e mulheres espirituais, entenda isso com todo o coração, o que você precisa nos dias difíceis que estamos vivendo. Em meio a tudo isso que estamos vivendo é discernimento espiritual. Será que você pode colocar a mão no seu coração comigo e falar: Senhor, eu quero discernimento espiritual. Fala para ele: Senhor, eu quero sabedoria de Deus. Senhor, eu quero conhecimento da tua vontade. Senhor, eu quero entendimento espiritual. Senhor, eu quero ser cheio de Deus. É o que fala a palavra de Deus. E isso é tremendo, ter esse discernimento entre aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural, entre aquilo que é desse mundo físico, visível, material, e aquilo que é do mundo invisível, espiritual, sobrenatural. E esse é o Deus tremendo que nós servimos. É um Deus que dá isso a nós. Todo esse discernimento espiritual, se eu e você caminharmos com Ele e desejarmos no nosso coração sermos cheios de Deus, é o primeiro princípio para uma fé inteligente. Segundo princípio para uma fé inteligente é vivermos dignamente. Segundo princípio para uma fé inteligente, querido, é vivermos uma vida digna diante de Deus. Vivam dignamente, diz o apóstolo Paulo no versículo 10, ele diz isso. Versículo 13, desculpa. Ele diz lá em Colossenses: vivam dignamente. Versículo 10, ele diz: vivam dignamente. Ou seja, todo conhecimento de Deus deve nos levar à maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela deve ser revelada no nosso comportamento diário.
nas nossas atitudes, nas palavras que saem da nossa boca, na maneira como nós reagimos diante dos desafios da vida, na maneira como nós tratamos as pessoas, da maneira como nós tratamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família, aquelas pessoas que nós dizemos que mais amamos. Será que as pessoas te veem como alguém que vive dignamente, vive com dignidade, vive uma vida honrosa? Será que as pessoas que estão ao seu redor, elas querem viver o estilo de vida que você está vivendo, o tipo de vida que você vive? É esse tipo de vida que a palavra de Deus nos revela em Colossenses 1, versículo 10. Vivam dignamente, ou seja, tenham sabedoria de Deus, mas apliquem essa sabedoria no seu dia a dia. Saber e viver precisam caminhar juntos. Isso se chama coerência, isso se chama integridade de vida, um só coração, não um coração dividido que quer um pouco do mundo e quer um pouco de Deus, não. Nosso coração só vai querer mais de Deus, as coisas de Deus, do jeito de Deus. Quando nós estamos falando de viver dignamente, nós estamos falando de romper com a hipocrisia. Quantos e quantos ditos cristãos são só cristãos de fachada, são só cristãos de boca para fora, professantes, só de língua, mas o coração está longe de Deus, seus comportamentos totalmente incoerentes com a palavra de Deus, sabe, não caminham lado a lado com a Bíblia Sagrada, querido. A nossa fé precisa ser, ao lado dela precisa estar a obediência, fé obediente, a fé inteligente é uma fé obediente. E por isso nós precisamos romper com a hipocrisia. Hipocrisia é viver aquela vida como se você fosse um ator, tivesse duas caras, dois tipos de vida, uma vida dupla. Deus não quer isso de você, isso é hipocrisia. Isso é viver uma vida dupla, é uma vida falsa. Uma vida na igreja, uma vida lá fora. Não! Uma vida dentro de casa, uma vida lá no seu ambiente de trabalho. Na malícia, no besterol com outras pessoas. Não, irmão. Deus não quer isso de você. Rompa com a hipocrisia, rompa com a vida de aparência, rompa e viva uma vida na essência do Evangelho de Jesus Cristo. Chega de aparência, nós queremos a essência daquilo que está no coração de Deus, a essência do Evangelho de Jesus, o cristianismo puro e simples de Jesus de Nazaré. Isso é que Deus espera de nós. Vivam dignamente, com dignidade, com honra, com respeito a Deus, no temor do Senhor, respeitando as pessoas também, querido. Isso é muito importante. Qual é a nossa missão? É agradar a Deus. E agradando a Deus, muitas vezes nós vamos desagradar pessoas, os coleguinhas de trabalho, vamos desagradar muitas vezes familiares nossos. Querido, mais importa agradar a Deus do que aos homens. A nossa missão é agradar a Deus, agradar o coração de Deus. A Bíblia aqui também fala em Colossenses, em frutificar em boas obras. Você como cristão, você só pode fazer duas coisas, ou boas obras, ou más obras. E a Bíblia diz lá em Hebreus que nós temos que nos arrepender das más obras. As obras más, as obras que ficaram para trás. As más obras ficaram para trás a partir do momento que você firmou uma aliança com Jesus, uma aliança com Deus. Deixe para trás os atos pecaminosos, a vida bandida, aquilo que está errado na sua vida, deixe para trás, viva a nova vida, frutifique com boas obras, faça aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é transparente, aquilo que é legal, não aquilo que é ilegal, aquilo que é certo, não aquilo que é errado. Aquilo que agrada o coração de Deus, por mais que desagrade o teu coração, que é enganoso e perverso. Frutifique em boas obras, diz a palavra de Deus. Em Efésios 2:10, a Bíblia diz que nós fomos criados para fazermos as boas obras. Quem nasceu de novo, quem foi salvo pela graça, quem foi atraído por essa graça irresistível de Deus, por esse amor abundante que Deus derrama no nosso coração, através do Espírito Santo, querido, ele foi criado para fazer boas obras, coisas boas, para ter um coração bondoso, um coração, sabe, benigno, que quer o bem das pessoas, que olha aquilo que é o bom no outro, não apenas aquilo que é o mal do outro. Lembre-se disso, o outro é um espelho de mim mesmo. Se você tem um coração bom, você vai ver coisas boas nas pessoas. Agora, se você tem um coração ferido, uma alma ferida, um coração mau,
malicioso, você só vai ver maldade nos outros, você só vai ver o que não presta dos outros. E o problema sempre vai ser os outros, porque você não cria vergonha na cara, você não se sensibiliza, entende e compreende que o outro é um espelho de mim mesmo, é uma extensão de quem eu sou. O outro faz parte da humanidade. Se eu sou ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho que tratar o outro com bondade, com misericórdia, com graça, com amor, como uma imagem e semelhança de Deus. É o que os antigos chamavam de imago Dei. A imagem de Deus, em latim, significa imago Dei. Nós fomos criados na imago Dei, na imagem de Deus, a semelhança de Deus. É claro que alguns acabam se corrompendo, se desviando, se afastando de Deus e fazendo atrocidades, coisas erradas, nós sabemos. Esse tempo que estamos vivendo vai extrair o melhor de você, ou o diabo vai extrair o pior de você. Olha esse dado que eu trouxe: 44% de aumento de violência doméstica, de violência contra as mulheres, o que é horrível, o que é horrendo, essa nossa sociedade machista. Tanto o machismo é errado quanto o feminismo. O que Deus quer é que nós tratemos o outro com dignidade, com respeito, com amor, com apreço e com bondade. Aprenda isso. Paulo também diz que além de nós frutificarmos em boas obras, nós temos que crescer nesse conhecimento de Deus. Como é que nós fazemos isso? Através da meditação na palavra, através de momentos de oração, de adoração, através de ouvirmos boas pregações da palavra, boas palavras, bons preletores. Se você não sabe o que ouvir, pergunte para nós, querido, nós podemos te indicar excelentes pregadores. Assista aos nossos cultos, assista essa coleção escatológica do pastor Volteni. Nós disponibilizamos todas as nossas pregações nos últimos 5 anos no site da igreja, querido. Adquira bons materiais, compre bons livros. Nós também podemos te ajudar, te indicar materiais valiosos para abençoar a tua vida. Também nós crescemos nesse conhecimento de Deus através da comunhão com os nossos irmãos, através do relacionamento com as pessoas, podemos crescer no conhecimento de Deus, como Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 1. Nós também, queridos, tendo uma fé inteligente, vivendo dignamente, nós podemos ser fortalecidos com o seu poder. Como é que nós podemos ser fortalecidos com o seu poder? Sendo cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de Deus, maior a unção de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida. E aí mais vai se manifestar ainda mais os dons espirituais, os talentos que Deus tem confiado a você. Você cada dia mais vai crescer, vai florescer, vai exercer o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito em Deus, quem sabe até um ministério tremendo que Deus tem para a sua vida, se você for fortalecido desse poder. Lá em Efésios capítulo 6 a Bíblia diz: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Querido, não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é com o nosso braço forte, é na força e na graça e na unção do Senhor. Será que você pode repetir comigo? É na força, na graça e no poder do Senhor, na unção do Senhor, nós podemos ser fortalecidos do Senhor. E no final aqui ele diz: vivendo na força da sua glória. O combustível do crente, querido, é a glória de Deus. O que nos leva adiante, o que nos move na direção de outros, o que nos faz crescer e florescer no Senhor, o combustível do crente é a glória de Deus. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus. A glória de Deus é o nosso objetivo, esse é o nosso combustível, esse é o sopro de Deus na nossa vida e a manifestação de Deus através de nós. O combustível do crente é a glória de Deus, é o que Paulo tenta dizer aqui, vivendo na força da sua glória. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Eu não sei aquilo que você está vivendo, querido, mas Deus sabe. A situação difícil que talvez você esteja vivendo economicamente, na sua família, talvez uma enfermidade, uma luta, um problema, a Bíblia diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Em quem Deus produz eterno peso de glória?
naqueles que levam Deus a sério, naqueles que vivem uma fé inteligente. A nossa fidelidade, a nossa lealdade a Deus promoverá sobre a nossa vida uma coroa de glória lá no céu, irmão. Isso é tremendo, nós receberemos uma coroa de glória lá no céu, por vencermos as tentações, por passarmos aprovados diante das provações, por passarmos por essas tribulações que são as peneiras de Deus, que revelam quem é trigo de Deus e quem é palha, querido. Passando pela tribulação, passando pela provação, sendo aprovados por Deus, leais a Deus, fiéis a Deus, perseverantes até o final, você pode ter certeza, o que nos aguarda é algo glorioso, é a coroa de glória. A palavra coroa aqui é o Stefanos, a coroa de glória que nos aguarda lá nesse dia tremendo, no tribunal de Cristo, onde os crentes serão recompensados pela sua fidelidade, pela sua santificação, pela sua consagração a Deus, e por aquilo que fizeram para a glória de Deus. Lembre-se disso, a glória de Deus é o combustível na vida do crente. O que nos move é a glória de Deus. Já diziam os irmãos no século XVII, século XVIII, ao elaborarem ali qual é o propósito do homem, do ser humano. E eles tiraram uma sentença, uma frase extraordinária. Esses eruditos da palavra de Deus se uniram na confissão de Westminster e disseram que o propósito do ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para a glória de Deus. Meu irmão, eu te pergunto aqui nessa noite, você tem desfrutado da presença de Deus? Você tem atraído a presença de Deus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família? Ou tem enchido a sua casa, o seu lar, a sua família de lixo desse mundo, do que não presta? Os seus pensamentos têm sido os pensamentos de Deus? A Bíblia diz lá naquele trecho que nós lemos aqui, de 1 Coríntios 2, nós temos a mente de Cristo, está aqui no final, versículo 16, 1 Coríntios 2, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você quer ter uma fé inteligente, você precisa da mente de Cristo. E se você olhar aqui no contexto, a mente de Cristo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque tendo a mente de Cristo, você terá discernimento espiritual. Você caminhará na sabedoria de Deus. Você terá discernimento espiritual, conhecimento da vontade de Deus. Viverá na força e no poder do Senhor. Será fortalecido pelo poder de Deus. E irá frutificar para as boas obras em Deus. E em último lugar, querido, nós aprendemos 3 princípios. O primeiro deles, sejam cheios de Deus. O segundo princípio que nós aprendemos é vivam dignamente diante do Senhor, para a glória de Deus. Vivam dignamente. O terceiro princípio, a terceira verdade que nós aprendemos aqui é desenvolvam virtudes espirituais. Desenvolvam virtudes espirituais, é o que Deus espera de você. Em meio à pandemia, em meio a esse caos, em meio a essa crise, é tempo de nós crescermos em Deus, é tempo de frutificarmos para Deus, é tempo de desenvolvermos as marcas de Cristo no nosso coração, é tempo de nós desenvolvermos as virtudes espirituais, e Paulo menciona algumas delas aqui. Paulo menciona a perseverança. Meu irmão, você é perseverante? Em tudo aquilo que Deus entrega na tua mão, você é perseverante? Ou abandona, ou larga a mão, ou esquece, ou deixa para lá? Começa algo que Deus entregou na tua mão e termina, ou começa e abandona? Começa, qualquer coisinha já é motivo de se desanimar. Não, querido. A primeira virtude espiritual que Paulo menciona aqui é perseverança. A Bíblia Sagrada diz, e aquele que perseverar até o fim, será salvo. Meu irmão, se você não tiver essa virtude cristã, essa virtude espiritual, chamado perseverança, você não vai ser salvo. Você não vai desfrutar da vida eterna, porque só terão a salvação aqueles que perseverarem no Senhor. Não adianta começar bem em Deus, voar nas alturas na vida espiritual e terminar mal, não. Você tem que ser como um avião, decolar na glória, voar na bênção, e aterrizar, terminar a sua vida na glória, na graça e na unção do Senhor. É assim que nós precisamos viver, com perseverança. A segunda delas que Paulo menciona é a paciência.
Meu irmão, tenha paciência. Tenha paciência com o seu cônjuge, tenha paciência com os seus filhos. Eu sei que não é fácil, né? Cuidar da molecada ali dentro das suas casas, né? Cuidar das tarefas, videoaula, todo mundo ali com os seus afazeres. Tenha paciência, irmão. É Deus desenvolvendo paciência em você. Saber confiar em Deus, saber esperar em Deus. Por mais que as coisas estejam difíceis hoje, lembre-se, você confia no Senhor, seja paciente. Paciência é uma virtude cristã. Paulo também fala da gratidão aqui, com ações de graça. Seja grato a Deus por aquilo que você já tem. Não pense naquilo que você não tem. Não interessa, se você precisar, Deus vai te dar. Agradeça a Deus aquilo que você já tem. Talvez você não saiba, querido, mas todos os dias morrem de 8.500 a 10.000 pessoas de fome diariamente no mundo. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo não têm 3 refeições diárias. E você tem, irmão. E se você tem um pouquinho mais, entre nessa campanha que a igreja tem. Socorro bem presente, exerça a sua generosidade. Ajude-nos trazendo uma cesta básica, trazendo algo, trazendo materiais de higiene pessoal. Ajude a sua igreja a ajudar pessoas que estão sofrendo em meio a essa situação econômica difícil que nós estamos vivendo. Meu irmão, se você tem 3 refeições diárias, agradeça a Deus. Se você acorda todo dia e tem fôlego de vida, olha quantas e quantas pessoas estão lá entubadas, naqueles respiradores, tentando, lutando pela vida, tentando respirar, em meio aos seus pulmões ali, tomados com pneumonia, tomados com um vírus Covid, que não tem ainda vacina, que não tem ainda remédio. Irmão, você está respirando, você está com os pulmões cheios, você é bem-aventurado, você é abençoado. Dê graças a Deus, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e você e eu, nós não vamos morrer, a não ser no dia que Deus determinar, porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados, e Deus já sabe, estão escritos no livro de Deus, quantos dias eu e você vamos viver. Deus já sabe. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Então, meu irmão, não tema. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de doença. Não. Entenda a fragilidade humana, tudo isso que nos cerca. Seja prudente. Faça as recomendações que as autoridades nos pedem. Use máscara, lave as mãos. Tenha uma fé inteligente, não uma fé burra, como muitos estão fazendo mundo afora, uma fé cega, uma fé alienada, uma fé fora da realidade. Irmão, isso que nós estamos vivendo é sério. Por isso nós precisamos não viver atemorizados, mas confiantes no Senhor, seguros no Senhor, que cada dia nosso, cada dia de vida é dádiva divina, e por isso nós podemos produzir ações de graças, louvarmos e adorarmos esse Deus maravilhoso, sermos gratos ao Senhor. Viva essa vida digna diante de Deus. Viva essa vida honrosa diante de Deus. Tenha ousadia na sua fé, uma fé inteligente, uma fé sábia. E como diz Paulo aqui no finalzinho, se aproprie da sua herança de filho de Deus. A herança dos santos. A herança dos santos que vivem no reino da luz, no reino de Jesus. Tome posse da sua herança, e nessa herança nós temos prosperidade, nessa herança nós temos provisão, nessa herança bendita dos filhos de Deus nós temos curas sobrenaturais, nós temos milagres e maravilhas, nessa herança bendita dos filhos de Deus nós temos perdão dos pecados, nós temos graça a ser recebida, nós temos libertação, nós temos restituição, nós temos restauração. Você e eu temos tudo isso de herança da parte do Senhor. Tudo isso conquistados, não é por causa de você ou de mim, por nós, porque somos bonzinhos, porque vemos na Betel, porque somos evangélicos, porque somos protestantes. Não, irmãos, é pelos méritos de Jesus, é por causa dele, é pelos méritos dele, é benefício conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que nós temos essa herança bendita. Por isso, para todos sempre, louve a Deus, agradeça a Deus e lembre-se desses 3 princípios. Se você quer viver uma fé inteligente, seja cheio de Deus, enchei-vos do Espírito, diz o Senhor. Em segundo lugar, vivam dignamente. Se você quer experimentar o melhor de Deus, a vida abundante, a vida triunfante, a vida
abençoada que Deus promete para nós na sua palavra, vivam dignamente, é o segundo princípio que nós aprendemos. E o terceiro, desenvolva virtudes espirituais. Pergunte para Deus: Senhor, que lições eu posso aprender em meio a essa pandemia? Que lições eu posso aprender em meio a essas dificuldades financeiras? Senhor, que lição eu posso aprender em meio a ter que conviver mais com a minha família dentro de casa e sair menos para a rua? Que lições o Senhor quer me ensinar em meio a essa pandemia, querido? É a próxima palavra que eu vou ministrar para vocês. Lições preciosas em meio à pandemia. Lições de Deus em meio a essa pandemia. E Deus tem lições preciosas para derramar sobre a sua vida, a minha vida, à luz da palavra de Deus. Então, 3 princípios preciosos: sejam cheios de Deus, vivam dignamente e desenvolvam virtudes espirituais. Eu quero ser mais parecido com Jesus. E você, irmão, quer desenvolver virtudes espirituais, qualidades espirituais? Sabe, maturidade espiritual, ela se revela através de responsabilidades, através de comportamentos, através de atitudes. E Deus quer encontrar nos dias de hoje homens e mulheres maduros, homens e mulheres que promovam a glória de Deus, homens e mulheres que conheçam a vontade de Deus e vivam no centro da vontade de Deus, no centro do seu chamado, do seu propósito e daquilo que Deus tem para as suas vidas. É tempo de buscarmos a Deus, não é tempo de brincarmos, não é tempo de termos uma fé banal, fútil, superficial. É tempo de nós criarmos raiz, de termos firmeza, de irmos fundo no Senhor e crescermos como nunca antes na história da nossa vida. É tempo de buscarmos ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, meu irmão, chega uma hora que a porta da graça vai se encerrar. E aí o conhecimento de Deus, a plenitude do Espírito vai vir só sobre poucos, diz a palavra de Deus, sobre os selados, sobre os escolhidos por Deus na época da tribulação. Aqueles que forem cheios do Espírito Santo, aqueles que viverem a vida no estilo de vida de Jesus, aqueles que forem maduros espiritualmente, serão arrebatados e levados com Cristo na glória e reinarão por todo sempre no reino de graça e de glória que Deus tem para mim e para você. Isso é tremendo, em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse momento profético, esse momento de Deus, orando aqui pelas necessidades sua e da sua família. Fique de pé diante da sua televisão, diante do seu computador, coloque a mão no seu coração. Se você estiver aí com a sua família, pega na mão do seu cônjuge, dos seus filhos. Vamos nos unir em fé aqui e colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Colocarmos essa fé inteligente em ação agora, através da oração, através da intercessão de outras pessoas. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração ou segura a mão do seu familiar. Vamos orar como família de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, ó Deus, pelos irmãos que estão lá em São José dos Pinhais. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, colocamos o Maico Monteiro, lá em Belém do Pará, o nosso grande homem de Deus, que está ali trabalhando na quadrangular. Que o Senhor abençoe ele no nome de Jesus, o Nando Garcia, a Zenaide argentino, Pai, o Newton lá de Umuarama. Ó Deus, que o Senhor abençoe ele, derrame a tua glória sobre ele, a tua graça sobre o teu filho, Pai. Colocamos o Arthur também, esse pequenino que está para nascer a qualquer momento. Ó Deus, e teve ali um relato que nos chegou a nós, é que ele tem somente a metade do seu coração desenvolvido. Ó Deus, faz um milagre na gestação da sua mãe. Ó Deus, de maneira sobrenatural, desenvolve o outro lado do coração. Opera esse milagre no coração desse Arthurzinho, dessa criança que está ali no ventre da sua mãe. Pai, em nome de Jesus, que esse coração seja completo, seja restaurado, seja, ó Deus, desenvolvido para a glória de Deus. Nós colocamos a vida dessa criança, o Arthurzinho, no ventre da sua mãe, diante do Senhor. Opera esse milagre, opera essa maravilha, envia um anjo, Pai, tocando naquele ventre, operando esse sinal, essa maravilha, no nome de Jesus.
Nós também colocamos a irmã Zeni, Pai, que pede pela sua família, em especial pelo seu marido, Pai, que tem um problema antigo na sua garganta, e problema de pressão arterial. Pai, opera esse milagre, opera essa maravilha na família da irmã Zeni, Pai. Ó Deus, derrama a tua glória em nome de Jesus. Também colocamos o Felipe, ó Deus, ele que pede pelo Valdemir, pela Cátia, pela Thalita, a Isabela e a Tânia. Colocamos toda essa família, seus amigos, familiares, todos eles diante do Senhor. Sejam abençoados, sejam guardados, sejam protegidos, sejam abençoados pela tua glória e pela tua graça. Também colocamos a Vani, Pai, ela que pede pela tia que está internada. Pai, opera um milagre na vida da tia da Vani. Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Ó Deus, envia um anjo lá agora, tocando no corpo desta mulher, operando esse milagre, essa maravilha. Todo mal, chaga, praga, doença, saia no nome de Jesus. Também oramos pelo José Cristóvão, Pai, que pede pela Romilda, sua parente que está ali internada na UTI devido a uma cirurgia do coração. Ó Deus, restaura esse pós-cirúrgico, Pai, restaura todas as coisas, esse coração, ó Deus, todo o sistema sanguíneo, toda a parte biológica. Envia um anjo também, ó Deus, na vida da Romilda, que está lá na UTI, opera esse milagre em nome de Jesus. Colocamos a Ariano, José, a Rafaela, o André, a Adriano, o Frederico, a Ana, Pai, o Henrique, o Luiz, Fernando, Pai, a Odete. Nós colocamos toda essa família diante do Senhor. A Urânia, Pai, que pede pelo seu esposo Delcides e seus filhos, noras e netos. Em nome de Jesus, Pai, sela essa palavra com o teu poder. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz, a tua palavra há de cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Dá-nos uma fé inteligente, opera, Pai, através da nossa fé, que a nossa fé seja o disjuntor, Pai, que liga os céus com a terra, que a terra beije os céus com a tua glória, com a tua graça, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Ó Deus, que a tua graça alcance cada um que está sofrendo, cada família enlutada em meio a toda essa pandemia. Ó Deus, protegendo os nossos profissionais na área da saúde, aqueles profissionais que estão no meio da sociedade, nessas funções essenciais. Protege, guarda, dá saúde, força, vigor e abençoa os teus filhos e todas essas pessoas. Nós te pedimos de todo o coração, Pai, colocamos todos eles diante do Senhor, que o Senhor opere maravilhas, que a tua graça nos baste, que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Dá-nos a mente de Cristo, dá-nos um coração sábio, como diz o salmista, para que possamos contar os nossos dias, Pai, com sabedoria, e venhamos alcançar um coração sábio diante do Senhor. Nós te pedimos isso de todo o coração. Abençoe as famílias, protege-nos, Pai, leva-nos à posição que está no teu coração. Levanta um povo consagrado, um povo santificado, um povo perseverante, um povo fiel, um povo aliançado com o teu coração, um povo, ó Deus, que leva Deus a sério, ó Deus, que se afasta da sujeira desse mundo, do pecado, da corrupção, da coisa errada, Pai, e vive a vida que o Senhor tem planejado para nós. Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoe todas as demais necessidades que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Opera maravilhas, sela essa palavra com poder e derrama a tua graça, a tua glória sobre cada membro, sobre cada frequentador, sobre cada um desses que vão nos ouvir através das mídias sociais, através do Instagram, através do YouTube. Pai, abençoa cada um deles em nome de Jesus e derrama a tua graça e a tua glória, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Também oramos pelo pastor Josué Benson, que está lá em São Paulo na UTI. Pai, ele que já tem idade, eu conheço, é um homem de Deus, é o homem, Pai, que o Senhor usou para fazer crescer a Quadrangular, principalmente lá no estado do Pará. Pai, tenha misericórdia dele, age com a tua compaixão, com a tua graça, envia um anjo, Pai, lá na UTI em São Paulo, onde está ele, o pastor Josué Benson. Abençoe, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu servo, Pai, invocamos a ação do Senhor, dos anjos do Senhor, indo lá, tocando, manifestando a tua graça, a tua glória, e tirando ele do leito da enfermidade. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. E só uma última dica que nós queremos deixar para vocês, irmãos, amados, preciosos.
Não esqueça, durante a semana, entre no site betelonline.com.br ou também no nosso YouTube, irmãos, assista as nossas ministrações, ouça de novo se necessário for, faça as suas anotações. O legal de ter na internet é isso, você pode ouvir várias vezes, você pode pegar uma caneta, um papel, anotar as referências bíblicas, ler na sua casa. Nós temos ali no site betelonline.com.br, nós temos uma coleção escatológica do pastor Volteni com mais de 68 ministrações. Queridos, isso é um tesouro maravilhoso, é o legado do nosso amado pastor Volteni, que ele deixou ali para nós aqui, para você que está me ouvindo. Entre no site da Igreja Batista Betel, assista as ministrações, os nossos programas, as pregações dos preletores dessa igreja, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer por cada um de vocês que nos ouviram, que esteve conosco agora, Tati Piotto, Maico Monteiro, a Deus, cada um desses irmãos, a Débora Escavion, que a graça e a paz do Senhor, e você que está me ouvindo aí no YouTube também, seja abençoado, seja agraciado. Deixa eu terminar orando, abençoando o coração sacerdotal. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te dê vitória, que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, que o Senhor perdoe os teus pecados, te lave com o sangue precioso de Jesus, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o favor do Senhor venha sobre você, que a bênção do alto venha sobre você, sobre a tua casa e a tua família, que você triunfe, vença os gigantes, os problemas, as dificuldades, tenha uma semana abençoada, próspera, cheio da vitória e da glória do Senhor. E que a bênção do Senhor, a luz do rosto do Senhor brilhe sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, é o que nós pedimos de todo o coração. Nós também queremos agradecer todos vocês, amados, continue conosco nessa pegada, nessas pregações, em todas essas programações que nós estamos fazendo. É tudo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para ser bênção na sua vida, na sua casa e na sua família. Um beijo do pastor Giovanni, que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E lembre-se, tenha uma fé inteligente, seja cheio de Deus, viva dignamente diante do Senhor e desenvolva virtudes espirituais. São os 3 princípios preciosos que nós aprendemos hoje. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz.